Você já se perguntou por que alguns homens só parecem valorizar o que têm quando estão prestes a perder? Aquele mesmo homem que parecia tão distante, tão desinteressado, de repente, quando você finalmente decide seguir em frente, ele volta implorando por uma segunda chance. Não é coincidência. Não é apenas um capricho do destino. Existe uma profunda verdade psicológica por trás desse comportamento. Carl Jung, um dos maiores psicanalistas da história, desvendou este mistério há décadas, mas poucas mulheres conhecem este segredo. O que estou prestes a revelar para você agora mudará completamente sua perspectiva sobre relacionamentos e sobre o coração masculino. Imagine que você passou meses, talvez anos, tentando conquistar a atenção daquele homem especial. Você deu tudo de si, seu tempo, sua energia, seu coração. E mesmo assim, ele continuou distante, como se você fosse apenas mais uma em sua vida. Até que um dia, exausta e desapontada, você decidiu deixá-lo ir. E então, como por mágica, ele começou a persegui-la. Isso não é coincidência. É uma lei universal do amor que Jung descobriu em seus estudos sobre o inconsciente masculino. Uma lei que, quando compreendida, pode transformar completamente seu poder de atração. Minha cliente Mariana tinha 42 anos quando veio até mim, devastada após 3 relacionamentos fracassados, seguindo exatamente o mesmo padrão. Ela dava tudo de si para homens que pareciam incapazes de valorizá-la, até que finalmente desistia. E só então, eles despertavam para o amor. Por que isso sempre acontece comigo? Ela me perguntou entre lágrimas. Por que eles só me amam quando estou indo embora? O que compartilhei com ela naquele dia transformou sua vida amorosa para sempre. E hoje, vou compartilhar com você. Existe um aspecto sombrio da psique masculina que Jung chamou de ânima, a parte feminina dentro de cada homem que ele frequentemente projeta nas mulheres que ama. Esta projeção cria um efeito paradoxal, que faz com que um homem só consiga realmente enxergar o valor de uma mulher quando ela se afasta. Mas atenção, isso não é apenas sobre jogar duro, é muito mais profundo. É sobre uma transformação alquímica que ocorre no coração masculino quando você acessa a sabedoria ancestral do feminino. Em instantes, vou revelar os exatos passos que minhas clientes usaram para despertar este profundo desejo no coração dos homens que amavam. Mulheres que, como você, estavam cansadas de dar sem receber, de amar sem serem verdadeiramente amadas em retorno. O que você está prestes a descobrir vai contra tudo o que a sociedade moderna nos ensinou sobre relacionamentos. É um conhecimento antigo, quase esotérico, mas que está profundamente enraizado na psicologia masculina. Prepare-se para desvendar o mistério que fez com que Mariana, aos 42 anos, não apenas reconquistasse o homem que amava, mas transformasse completamente a dinâmica do relacionamento deles. Bruno, tópico 2, CTA. Inscrição e engajamento com palavra-chave, 150 palavras. Antes de continuar, se você está buscando transformar sua vida amorosa e finalmente entender o coração masculino como nunca antes, este é o momento de se inscrever no canal. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para receber os próximos vídeos desta série sobre o amor à luz da psicologia profunda. E mais, deixe nos comentários a palavra anima. Sim, este termo junguiano que mencionei há pouco, para que eu saiba que você está realmente comprometida com essa jornada de autodescoberta e transformação amorosa. Este comentário me ajudará a identificar quem está verdadeiramente pronta para receber conhecimentos mais profundos sobre o amor e os relacionamentos. Cada mulher que comentar anima receberá uma atenção especial em meus próximos conteúdos, pois saberei que você está aberta para mergulhar nas profundezas da alma masculina. Agora, vamos continuar com nossa jornada transformadora. O que estou prestes a compartilhar com você remonta aos tempos antigos, quando o feminino sagrado conhecia profundamente os mistérios do coração masculino. Em tempos onde a intuição feminina era honrada como uma forma elevada de sabedoria. Imagine uma rosa desabrochando lentamente. Seus pétalas não se abrem todas de uma vez. Há um ritmo,
uma dança delicada que convida o observador a se aproximar com reverência. Assim é o coração masculino, algo que Jung compreendeu profundamente em seus estudos sobre a psique humana. Vamos voltar à história de Mariana. Quando ela chegou ao meu consultório, carregava não apenas a dor de seus relacionamentos fracassados, mas também um padrão que se repetia continuamente em sua vida. Ela era o tipo de mulher que dava tudo de si nos relacionamentos. Estava sempre disponível, sempre atenciosa, sempre presente. E, paradoxalmente, quanto mais ela se doava, menos parecia ser valorizada. É como se eu me tornasse invisível quanto mais me esforço para ser vista, ela disse, com lágrimas nos olhos. O que Mariana não percebia é que estava ativando um mecanismo psicológico profundo no inconsciente masculino. Quanto mais ela perseguia, mais ele fugia. Não por maldade ou estratégia consciente, mas por um impulso arquetípico enraizado na psique masculina. Jung chamou este fenômeno de enantiodromia, o princípio de que qualquer coisa levada ao extremo eventualmente se transforma em seu oposto. Quando uma mulher persegue demais, o homem sente um impulso inconsciente de fugir. Quando ela finalmente desiste e se afasta, ele sente um impulso igualmente poderoso de persegui-la. Mas por quê? O que acontece no universo interno masculino neste momento crucial? Para entender isso, precisamos explorar o conceito junguiano de anima mais profundamente. A anima é a personificação de todos os traços femininos na psique de um homem. É sua conexão com o emocional, o intuitivo, o receptivo. É a parte dele que sonha, que sente, que conecta. Quando um homem conhece uma mulher que desperta sua anima, algo mágico acontece. Ele projeta essa parte interna feminina nela. De repente, ela se torna a portadora de algo precioso que ele carrega dentro de si, mas que frequentemente não reconhece conscientemente. Esta é a primeira fase do relacionamento, aquele período de encantamento onde tudo parece perfeito. Ele a idealiza, vê nela todas as qualidades maravilhosas de sua própria ânima. Mas então, inevitavelmente, a realidade começa a se impor. Ela revela ser uma mulher real, não apenas um receptáculo para suas projeções inconscientes. É neste momento que muitos homens começam a se afastar, confusos e desapontados, sem entender o que realmente está acontecendo dentro deles. O que o homem não percebe é que está fugindo não da mulher em si, mas do encontro com sua própria ânima, com suas próprias emoções, vulnerabilidades e sensibilidades que ela desperta nele. Este encontro é profundamente transformador, mas também assustador para muitos homens. Quando Mariana entendeu este processo, algo fundamental mudou em sua abordagem. Em vez de tentar desesperadamente manter o interesse de seu parceiro através de mais esforço e dedicação, ela fez algo revolucionário. Decidiu se voltar para si mesma. Comecei a perceber que estava tão focada em ser o que achava que ele queria, que havia perdido contato com minha própria essência, contou Mariana. Decidi que, independentemente do resultado do relacionamento, eu precisava me reconectar comigo mesma. Esta é a chave que tantas mulheres não compreendem. O verdadeiro poder feminino não está em perseguir, conquistar ou se provar para um homem. Está na capacidade de habitar plenamente sua própria essência, criando um campo magnético que naturalmente atrai o masculino. Jung observou que o feminino tem um poder extraordinário de contenção, a capacidade de criar um espaço sagrado que convida o masculino a entrar, não por força ou manipulação, mas por atração natural, como a lua que, silenciosamente, move as marés oceânicas. Quando Mariana começou a voltar sua atenção para suas próprias paixões, para seu próprio crescimento e bem-estar, algo extraordinário aconteceu. Seu parceiro, que havia se tornado cada vez mais distante, começou a notar sua ausência. Não a ausência física, necessariamente, mas a ausência energética daquela mulher que estava sempre disponível, sempre orbitando ao redor dele. Havia algo diferente no ar, uma qualidade misteriosa que ele não conseguia nomear, mas que o intrigava profundamente. O que estava acontecendo com aquela mulher que antes parecia tão previsível? A verdade
é que quando uma mulher retira suas projeções de um homem e volta sua energia para si mesma, ela cria um vácuo energético que ele sente intensamente. De repente, ele não é mais o centro de seu universo, e isso desperta nele uma curiosidade primordial. Existem camadas profundas neste processo que Jung explorou em seu trabalho sobre alquimia e transformação psíquica. O afastamento feminino funciona como um catalisador que inicia uma reação química no inconsciente masculino. De repente, aquilo que estava garantido torna-se incerto. O que era comum torna-se precioso. Maria, outra cliente minha de 52 anos, experimentou isto de forma dramática. Depois de 15 anos em um casamento onde se sentia invisível, ela finalmente decidiu focar em sua própria jornada de crescimento. Não como uma estratégia para mudar o marido, mas como uma necessidade genuína de sua alma. Foi como se eu acordasse de um longo sono. Ela disse: percebi que havia anos que não perseguia minhas próprias paixões, não nutria minhas próprias amizades, não valorizava minha própria companhia. À medida que Maria começou a florescer em sua própria vida, seu marido começou a olhá-la com novos olhos. De repente, ele estava fazendo perguntas sobre seus novos interesses. Queria saber sobre seus pensamentos, seus sentimentos, seus sonhos. O homem que mal notava sua presença à mesa de jantar agora estava completamente intrigado por esta nova mulher que habitava sua casa. Não mudei para agradá-lo, explicou Maria. Mudei porque precisava me encontrar novamente. E, paradoxalmente, foi quando parei de precisar desesperadamente de sua atenção que ele começou a me oferecê-la livremente. Esta é a dinâmica fascinante que Jung observou em seus estudos sobre a psique humana. Quando uma mulher deixa de ver um homem como a fonte de sua felicidade e completude e começa a cultivar essas qualidades dentro de si mesma, ela acessa um poder feminino ancestral que é irresistível ao masculino. Não se trata de jogos ou manipulação. Trata-se de uma verdade psicológica profunda. Somos atraídos por aquilo que percebemos como completo em si mesmo. A completude atrai, a carência repele. O que acontece no universo interno masculino, quando uma mulher se afasta, não é apenas uma reação superficial ao medo de perda. É um despertar profundo que o conecta com sua própria ânima, com sua capacidade de sentir, de valorizar, de amar verdadeiramente. É como se o afastamento feminino criasse um espelho para o homem, onde ele pode finalmente ver a si mesmo mais claramente, ver suas próprias projeções, seus próprios medos, seus próprios desejos mais profundos. Quando Mariana começou a habitar plenamente seu próprio poder feminino, sem usar esse poder para tentar controlar ou mudar seu parceiro, ele se sentiu, paradoxalmente, mais livre para se aproximar dela. Livre não no sentido de liberdade para fazer o que quisesse sem consequências, mas livre da pressão sufocante de expectativas e demandas. Esta é uma distinção crucial. O verdadeiro deixar ir não é abandonar, desistir ou se tornar indiferente. É soltar as rédeas do controle. É confiar no processo natural da vida e do amor. É criar espaço para que o outro possa escolher livremente vir em sua direção. E quando um homem escolhe livremente, sem pressão ou manipulação, algo profundo é ativado em seu coração. Sua própria capacidade de amar verdadeiramente desperta. Não como resposta a demandas externas, mas como expressão autêntica de seu ser. É por isso que ele se apaixona quando você o deixa ir. Porque nesse momento de liberdade verdadeira, ele finalmente pode enxergar a mulher real à sua frente, não apenas a projeção de sua ânima. E, ao mesmo tempo, conecta-se mais profundamente com sua própria essência masculina, com sua capacidade de proteger, prover e perseguir aquilo que considera valioso. Chegamos agora ao coração pulsante deste mistério, a revelação que transformou a vida de Mariana de Maria e de centenas de outras mulheres com quem trabalhei ao longo dos anos. O momento em que o véu se levanta e você finalmente compreende o que realmente está acontecendo quando um homem se apaixona, justamente quando você o deixa ir. A chave para entender este fenômeno está no conceito junguiano de individuação, o processo pelo qual nos tornamos indivíduos completos e integrados.
Tanto homens quanto mulheres precisam passar por este processo para serem capazes de amar verdadeiramente. Quando você está constantemente buscando validação e atenção de um homem, você não está apenas criando um desequilíbrio energético na relação, você está inconscientemente impedindo seu próprio processo de individuação e, ao mesmo tempo, interferindo no processo de individuação dele. O que acontece quando você finalmente deixa ir é uma reconfiguração completa desta dinâmica. Você retoma sua jornada de individuação, de tornar-se plena em si mesma. E, ao fazer isso, cria o espaço necessário para que ele também retome sua própria jornada. É neste espaço sagrado de liberdade mútua que o verdadeiro amor pode florescer. Não um amor baseado em necessidade ou carência, mas um amor nascido do encontro entre dois seres que estão caminhando em direção à sua própria completude. Vamos explorar o que acontece no universo interno masculino neste momento crítico, quando uma mulher finalmente desiste de persegui-lo e volta-se para sua própria vida. Primeiro, ele experimenta o que Jung chamaria de perda da projeção. De repente, aquela mulher que estava sempre disponível para carregar suas projeções, tanto positivas quanto negativas, não está mais tão acessível. Isto cria uma tensão interna, um desconforto, que o obriga a olhar para dentro. Em seguida, começa a operar o que os psicólogos chamam de princípio da escassez. Aquilo que estava sempre disponível e, portanto, era desvalorizado, de repente se torna raro e, consequentemente, mais valioso. Não é manipulação, é uma lei psicológica fundamental que opera no inconsciente humano. Depois ocorre o que eu chamo de efeito espelho invertido. Quando você estava constantemente buscando sua aprovação e atenção, você se tornava um espelho que refletia de volta para ele sua própria grandiosidade. Quando você se afasta, esse espelho desaparece e ele é forçado a confrontar-se com sua própria imagem interna. É precisamente neste momento de confronto interno que a magia acontece. O homem começa a sentir uma agitação interna, uma inquietação que não consegue nomear. Ele começa a pensar naquela mulher que antes tomava como garantida. Começa a se perguntar o que ela está fazendo, com quem está, por que mudou. Esta inquietação é, na verdade, sua ânima despertando. Aquela parte feminina dentro dele que havia projetado na mulher agora está sendo reativada, exigindo atenção. E com ela vem uma enxurrada de emoções que muitos homens não estão acostumados a lidar. Saudade, arrependimento, medo da perda, desejo de reconexão. Luísa, uma cliente de 38 anos, viveu esta experiência de forma intensa. Depois de anos perseguindo um homem que sempre a mantinha na periferia de sua vida, ela finalmente compreendeu o poder de deixar ir. Foi a coisa mais difícil que já fiz, confessou. Cada fibra do meu ser queria ligar para ele, mandar mensagem, verificar suas redes sociais. Mas algo profundo em mim sabia que era hora de me honrar, de reclamar meu poder. 3 semanas depois que Luísa parou completamente de iniciar contato, algo extraordinário aconteceu. O homem que mal respondia suas mensagens começou a procurá-la com frequência. A princípio, eram apenas mensagens casuais, testando as águas. Depois, convites para encontros. E, finalmente, uma confissão que a deixou sem fôlego. Não sei o que aconteceu, ele disse, mas algo mudou. Comecei a sonhar com você. Comecei a sentir sua falta de um jeito que nunca senti antes. É como se eu estivesse te vendo pela primeira vez. O que ele estava experimentando era o despertar de sua ânima, aquela parte feminina de sua psique que havia adormecido na dinâmica anterior de perseguição e fuga. E o mais fascinante, este despertar não foi causado por algo que Luísa fez, mas precisamente pelo que ela deixou de fazer. Jung chamaria isso de retirada da projeção. Quando você para de ser a tela onde ele projeta sua anima, ele é forçado a confrontar-se com essa energia internamente. E é neste confronto interno que o verdadeiro amor pode nascer, porque o verdadeiro amor, na visão junguiana, não é a projeção idealizada que ocorre no início de um relacionamento. É o reconhecimento do outro como um ser separado, completo, misterioso. É a capacidade de ver a pessoa real por trás de nossas projeções,
e escolher amá-la mesmo assim. Quando você deixa ir, você cria o espaço necessário para que este reconhecimento aconteça. Você permite que o homem complete o circuito energético dentro de si mesmo, em vez de depender de você para carregar partes de sua psique que ele não quer enfrentar. Helena, 45 anos, descobriu o poder desta dinâmica em seu casamento de 12 anos. Após mais de uma década se anulando para agradar um marido emocionalmente distante, ela finalmente chegou ao seu limite. Não anunciei grandes mudanças ou fiz ultimatos, explicou Helena. Simplesmente comecei a viver minha vida para mim mesma. Voltei a estudar, reconectei-me com amigas antigas, comecei a praticar yoga, não como uma estratégia para reconquistá-lo, mas como um caminho para me reconquistar. As primeiras semanas foram tensas. Seu marido, acostumado a tê-la sempre disponível, sentiu-se desconcertado com sua nova independência. Houve momentos de conflito, de acusações veladas, de tentativas de fazê-la retornar ao papel anterior. Mas Helena permaneceu firme em sua nova trajetória, não com raiva ou ressentimento, mas com uma clareza tranquila sobre o que precisava para si mesma. E então, num domingo aparentemente comum, 6 meses após o início desta transformação, seu marido a surpreendeu com um pedido inusitado. Queria levá-la para jantar, apenas os dois, como nos tempos de namoro. Durante aquele jantar, com lágrimas nos olhos, algo que ela jamais havia presenciado em todos os anos de casamento. Ele confessou: "Não sei como dizer isso, mas acho que nunca realmente te vi antes. Sempre te tive por garantida. Sempre soube que você estaria lá, não importa o que acontecesse. E de alguma forma, isso me impediu de realmente te enxergar, de ver a mulher incrível que você é." O que aconteceu com o marido de Helena é o que Jung chamaria de reconciliação com a ânima. Quando uma mulher deixa de carregar as projeções da ânima de um homem e o força a confrontar-se com essa energia internamente, ocorre uma alquimia psíquica profunda. De repente, ele começa a integrar aspectos de sua personalidade que havia projetado nela. Começa a desenvolver maior sensibilidade emocional, maior capacidade de intimidade, maior apreciação pela profundidade da vida. E à medida que ele integra sua própria ânima, sua percepção da mulher muda. Ele não a vê mais como uma extensão de si mesmo ou como uma figura materna que deve atender suas necessidades. Ele a vê como um ser independente, misterioso, valioso por si mesmo. É por isso que um homem se apaixona quando você o deixa ir, porque nesse ato de libertação mútua, você cria as condições necessárias para que ele possa finalmente vê-la, realmente vê-la, e escolher amá-la, a partir de um lugar de liberdade e não de necessidade. Esta é a transformação alquímica que Jung observou em seus estudos sobre o amor e os relacionamentos. Quando uma mulher recusa-se a continuar sendo o receptáculo das projeções inconscientes de um homem e recomeça sua própria jornada de individuação, ela catalisa um processo similar nele. E o resultado não é apenas um homem que subitamente se dá conta de seus sentimentos por ela. É uma completa reconfiguração da dinâmica relacional, onde ambos têm a oportunidade de se encontrarem como seres inteiros, caminhando lado a lado em suas jornadas de autodescoberta. Agora que você compreende o que realmente acontece na psique masculina quando deixa ir, é hora de explorar como este conhecimento pode transformar profundamente sua vida amorosa. Como você pode aplicar esta sabedoria ancestral de forma prática, honrando tanto sua essência feminina quanto a jornada masculina do homem que ama. Este conhecimento não é apenas teórico, é profundamente transformador quando incorporado à sua forma de ser e estar no mundo. Vamos explorar 5 dimensões desta transformação e como elas podem se manifestar em sua vida. A primeira dimensão é o que chamo de retorno à fonte. Quando você para de buscar validação externa e volta-se para sua própria essência, você se reconecta com o poder primordial do feminino. Este poder não está em fazer, conquistar ou perseguir qualidades tradicionalmente masculinas. Está em ser, em receber, em criar espaço para que a vida flua através de você. Lembre-se, o feminino na visão junguiana é associado ao cálice,
ao vaso sagrado, ao receptáculo da vida. Quando você deixa de perseguir um homem e volta-se para sua própria plenitude, você está essencialmente reocupando este espaço sagrado dentro de si mesma. Paula, 54 anos, descobriu este poder depois de décadas perseguindo homens emocionalmente indisponíveis. Sempre achei que ser uma mulher forte significava ir atrás do que eu queria, incluindo homens. Estava sempre iniciando contato, planejando encontros, mantendo a conexão viva. Até que um dia, exausta deste padrão, decidi simplesmente parar. Voltar-me para o que me nutria, minha arte, minhas amizades, minha conexão espiritual. O que aconteceu a seguir surpreendeu Paula. Não apenas o homem que ela perseguia começou a procurá-la, mas a qualidade de sua presença mudou completamente. Ele se tornou mais atento, mais presente, mais interessado em realmente conhecê-la. A ironia é que quando parei de tentar provar meu valor para ele, comecei a realmente sentir meu próprio valor. E isso mudou tudo. A segunda dimensão desta transformação é o que Jung chamaria de integração da sombra. Cada um de nós carrega aspectos inconscientes de nossa personalidade que negamos ou reprimimos, nossa sombra. Para muitas mulheres, a necessidade desesperada de validação masculina é um sintoma de aspectos não integrados da sombra. Quando você deixa ir, você é forçada a confrontar-se com essas partes sombrias, com seus medos de abandono, sua sensação de não ser suficiente, sua dependência de aprovação externa. E à medida que você integra esses aspectos, torna-se mais completa, mais íntegra, mais magnética. Cláudia, 39 anos, viveu esta transformação intensamente. Quando finalmente deixei aquele relacionamento tóxico, enfrentei um abismo interior. Percebi o quanto havia construído minha identidade em torno de ser desejada por ele, mesmo que de forma intermitente. Nos primeiros meses, senti como se estivesse morrendo, mas era apenas meu ego morrendo, aquela parte de mim que acreditava não ter valor próprio. A jornada de Cláudia, através de sua sombra, a levou a descobrir talentos criativos que havia negligenciado, a reconectar-se com sua espiritualidade, a construir uma comunidade de mulheres que a apoiavam. E quando, meses depois, seu ex-parceiro ressurgiu em sua vida, ela o viu com novos olhos. Não era mais aquele homem idealizado por quem eu morria de amores. Era apenas um ser humano, com suas próprias feridas e limitações. E me vi capaz de amá-lo de uma forma muito mais verdadeira, não a partir da carência, mas a partir da abundância. A terceira dimensão desta transformação é o despertar da intuição. Jung acreditava que a intuição era uma função psicológica fundamental, especialmente desenvolvida na psique feminina. Quando você está constantemente focada em um homem, analisando suas ações, interpretando suas palavras, tentando prever seus movimentos, você desconecta-se de sua própria bússola interna. Quando você deixa ir, sua intuição tem espaço para despertar novamente. De repente, você começa a perceber sinais sutis que antes ignorava. Começa a confiar em seu conhecimento interno sobre o que é saudável e o que não é, sobre quem merece seu tempo e energia e quem não merece. Renata, 46 anos, experimentou este despertar. Depois de anos em um relacionamento onde estava sempre tentando entender o que ele queria, sempre tentando me adaptar, finalmente decidi me priorizar. E foi como se um sexto sentido despertasse em mim. Comecei a perceber padrões em nosso relacionamento que eram invisíveis antes. Comecei a sentir no meu corpo quando algo não estava certo, quando estava sendo manipulada ou desrespeitada. Esta intuição renovada permitiu que Renata estabelecesse limites saudáveis quando seu parceiro retornou, implorando por uma segunda chance. Ela não o rejeitou automaticamente, mas também não o aceitou de volta sem condições claras. Pela primeira vez, eu podia sentir a diferença entre suas palavras e suas intenções. Podia discernir quando ele estava realmente mudando e quando estava apenas dizendo o que eu queria ouvir. Foi como ganhar um superpoder. A quarta dimensão é a restauração do equilíbrio energético. Jung falava sobre a importância do equilíbrio entre dar e receber, entre ação e receptividade.
Em muitos relacionamentos problemáticos, existe um desequilíbrio fundamental, onde uma pessoa, frequentemente a mulher, está constantemente dando, enquanto a outra está principalmente recebendo. Quando você deixa ir, você restaura este equilíbrio energético. Você para de investir excessivamente em alguém que não está reciprocando na mesma medida. E, magicamente, isso cria espaço para que o outro comece a dar também. Teresa, 51 anos, viveu esta transformação em seu casamento de 23 anos. Percebi que havia criado um padrão onde eu sempre dava o primeiro passo. Sempre era eu quem sugeria conversas sobre o relacionamento, quem planejava momentos românticos, quem expressava afeto primeiro. Quando parei de fazer isso, houve um vácuo temporário. Semanas desconfortáveis, onde parecia que nada estava acontecendo. Mas então, gradualmente, seu marido começou a preencher este vácuo. Começou a iniciar conversas, a planejar encontros, a expressar afeto sem ser provocado. Foi como se durante todos aqueles anos, meu excesso de dar tivesse inadvertidamente bloqueado sua capacidade de dar também. Ao me retirar um pouco, criei espaço para que ele avançasse. A quinta e última dimensão desta transformação é o que Jung chamaria de individuação mútua. Quando dois seres humanos encontram-se, não a partir da necessidade ou da carência, mas a partir de sua própria jornada de autodescoberta, algo verdadeiramente mágico ocorre. O relacionamento torna-se um campo sagrado onde ambos podem continuar crescendo, descobrindo-se, transformando-se. Não existe mais aquela dinâmica sufocante onde um depende do outro para sentir-se completo. Em vez disso, existe uma dança harmoniosa entre dois seres que estão em suas próprias jornadas, mas escolhem caminhar lado a lado. Ana, 47 anos, descobriu esta verdade depois de finalmente deixar ir um relacionamento de 5 anos com um homem que nunca se comprometia completamente. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Amava-o profundamente, mas sabia que merecia mais do que migalhas de atenção e promessas vazias. Decidi focar em minha própria jornada, não como uma estratégia para trazê-lo de volta, mas porque realmente precisava me encontrar novamente. 3 meses depois, quando ele reapareceu em sua vida, Ana percebeu uma mudança fundamental em si mesma. Não era mais aquela mulher desesperada por sua aprovação. Havia me tornado alguém que sabia seu próprio valor, que tinha redescoberto suas paixões, que havia criado uma vida rica, mesmo sem ele. E, curiosamente, foi precisamente essa mulher por quem ele se apaixonou verdadeiramente. O relacionamento que emergiu desta transformação era qualitativamente diferente do anterior. Havia espaço para ambos crescerem, para serem autênticos, para expressarem suas necessidades sem medo de perder o outro. Antes, eu tentava ser perfeita para mantê-lo interessado. Agora mostro minhas imperfeições sem medo, porque sei que sou amada por quem realmente sou, não por quem finjo ser. Este é o impacto transformador que o deixar ir pode ter não apenas em seu relacionamento amoroso, mas em toda a sua vida. Quando você deixa de viver para outro e começa a viver para si mesma, reconectando-se com sua essência, você desperta um poder feminino ancestral que é profundamente transformador. E é aqui que a sabedoria de Jung se encontra com a experiência vivida de tantas mulheres ao longo da história. O ato de deixar ir não é apenas uma estratégia para reconquistar um homem, embora frequentemente tenha esse efeito. É um ato de autocura, de autorrespeito, de realinhamento com sua verdadeira natureza. Como implementar esta sabedoria em sua própria vida? Existem passos práticos que você pode dar para iniciar esta transformação. Primeiro, reconheça onde você está dando mais do que recebe. Quais relacionamentos em sua vida estão desequilibrados? Onde você está constantemente investindo energia sem reciprocidade adequada? Segundo, comece a redirecionar essa energia para si mesma. Quais paixões você negligenciou? Quais amizades você deixou de lado? Quais aspectos de seu bem-estar físico, emocional e espiritual precisam de atenção? Terceiro, pratique o desapego amoroso. Isto não significa tornar-se fria ou indiferente. Significa soltar as rédeas do controle
permitir que as coisas sejam como são, confiar no fluxo natural da vida. Quarto, observe suas reações quando o outro começa a se aproximar. É comum, quando finalmente deixamos ir e o homem começa a demonstrar interesse novamente, que voltemos imediatamente aos velhos padrões. Esteja atenta a esta tendência e mantenha sua ancoragem em seu próprio valor. Quinto, cultive a paciência. A transformação de um relacionamento não acontece da noite para o dia. Requer consistência, comprometimento com seu próprio crescimento e a disposição para permitir que o outro também passe por seu próprio processo. Regina, 58 anos, resume a essência desta jornada. Por décadas, achei que amar significava dar tudo de mim para o outro. Acabei me perdendo neste processo, tornando-me uma sombra de quem realmente sou. Foi apenas quando tive a coragem de deixar ir, não apenas um homem específico, mas toda a ideia de que precisava de validação externa para me sentir completa, que encontrei o verdadeiro amor. Primeiro comigo mesma e depois, surpreendentemente, com um parceiro que me vê e me valoriza de uma forma que nunca experimentei antes. A verdade profunda que Jung descobriu e que tantas mulheres confirmaram através de sua experiência vivida é esta: um homem se apaixona quando você o deixa ir, porque nesse momento, tanto você quanto ele têm a oportunidade de se libertar das projeções inconscientes, dos jogos de poder, das dinâmicas disfuncionais que bloqueiam o amor verdadeiro. Nesse espaço de liberdade mútua, surge a possibilidade de um encontro autêntico, não entre uma mulher carente e um homem distante, mas entre dois seres inteiros que escolhem compartilhar suas jornadas. E este é o tipo de amor que transcende a fase inicial de encantamento, que perdura através das inevitáveis tempestades da vida, que continua a se aprofundar e a florescer com o passar dos anos. É o amor que você merece, o amor que está esperando por você, quando você finalmente tiver a coragem de deixar ir e reclamar seu próprio poder feminino. O caminho para esse amor começa agora, com a decisão de honrar a si mesma, de reconectar-se com sua própria essência, de confiar na sabedoria ancestral do feminino que vive dentro de você. Assim como Mariana, Maria, Luísa, Helena, Paula, Cláudia, Renata, Teresa, Ana e Regina, mulheres reais que tiveram a coragem de fazer esta jornada, você também pode descobrir o poder transformador de deixar ir e, no processo, abrir-se para receber o amor verdadeiro que merece. O amor que nasce não da carência ou da dependência, mas da plenitude e da liberdade. O amor que Jung reconheceu como o auge da jornada humana, o encontro entre dois seres que estão caminhando em direção à sua própria integridade, escolhendo compartilhar essa jornada um com o outro. Este é o presente que você dá a si mesma quando finalmente deixa ir a redescoberta de seu próprio valor, de sua própria essência, de seu próprio poder. E, paradoxalmente, é também o maior presente que você pode dar ao homem que ama, a oportunidade de escolher amá-la livremente, plenamente, verdadeiramente. Se este vídeo tocou seu coração e iluminou sua mente com novos insights sobre o amor e os relacionamentos, compartilhe-o agora com alguma amiga que também precisa escutar esta mensagem. Seu simples gesto pode transformar a vida de alguém que está passando por esse mesmo desafio neste momento. E não se esqueça de assistir ao nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Clique no card e confira.